paz e a graça de Deus seja com os irmãos. Glória a Jesus. Quem é que veio ouvir a palavra de Deus nesta noite? Glória a Jesus Cristo. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Vamos fazer a leitura deste versículo tão importante e depois estaremos a orar ao Senhor e seguidamente faremos a exposição da palavra do Deus vivo, aquele que nos salvou e resgatou, efetuou uma eterna redenção e nós esperamos por Ele. Glória a Jesus. Hebreus, que fala de sobremaneira sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. Não é isso que vamos falar hoje, mas fala sobre o sacerdócio e a aliança, a nova aliança. Então, 9:28, diz assim a palavra de Deus: assim também Cristo se manifestou uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para os que esperam para a salvação. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Tu hoje possas exortar, edificar, corrigir, ensinar por meio da Tua palavra que é inerrante, Senhor. Nós precisamos do auxílio do Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade nesta noite, Senhor. E quando a palavra for sendo ministrada, irmãos possam ser curados, a palavra possa contender com o seu coração, Senhor, e eles saiam daqui de forma diferente, Pai. Também pedimos o Teu auxílio, os Teus anjos, Pai, neste lugar, que brasas do fogo possam cair de aqueles que se acampam ao redor daqueles que temem o Senhor e que livram os servos do Senhor, Pai. Obrigado pelos Teus ministros, pelo ministério angelical, Senhor, e aplica o Teu sangue à nossa vida, que não haja divisão entre nós e Ti. Toda a iniquidade seja queimada agora pelo sangue de Jesus Cristo, e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo cai agora por terra para a glória do grande Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Eu tenho uma pergunta preliminar para fazer aos irmãos. Quem é que não acredita que Jesus existiu? Alguém nesta Assembleia acredita que Jesus não existiu? Efetivamente, Jesus existiu, irmãos. Gálatas 4:4 diz: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Podem se sentar, meus amados. Ainda estou em processo de aprendizagem. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para nos remir e nos dar a adoção de filhos. Que maravilha, irmãos. Hoje podíamos expor sobre este texto e sairíamos daqui enriquecidos. Mas Jesus só não nasceu na plenitude dos tempos. Ele foi à cruz. Mas antes de ir à cruz, eu pergunto se alguém duvida nesta Assembleia que Ele foi um mestre. Jesus foi um mestre. Ele pregava com a autoridade. As pessoas ficavam admiradas. Que autoridade é esta? Jesus tinha autoridade. E tinha autoridade não só para ensinar, tinha autoridade para curar e tinha autoridade sobre a morte. Glória a Jesus. Jesus foi um profeta. Também ninguém duvida disso. Agora vamos entrar na situação mais melindrosa. Jesus é o Filho de Deus. Aquilo que prova cabalmente que Jesus é o Filho de Deus é a ressurreição dele dentre os mortos. Onde está Buda? Onde está Maomé? No sepulcro. No sepulcro de José da Arimateia, que foi comprado, ainda hoje se canta: Ele vive. É a prova cabal que Ele é Deus. E pergunto eu, como é que
homens da Galileia, pescadores, passavam por cima de um exército montado pelos judeus, pediram a Pôncio Pilatos e pelo lacre foi colocado no sepulcro. E se eles passaram, a quem é que interessaria a ressurreição de Jesus? Aos romanos não interessaria. Aos judeus religiosos não interessaria. Interessa-nos a nós, irmãos. Foram os anjos, irmãos, que tiraram de lá, removeram a pedra. Glória a Jesus Cristo. Posto isso, Jesus, durante 40 dias, esteve na terra, foi visto várias vezes, e ele continuou a ensinar a respeito do quê? Do reino de Deus. Jesus esteve 40 dias a ensinar sobre o reino de Deus. E nós recebemos esse reino, irmãos. E ele não pode ser abalado. Assim como é feita a tua vontade nos céus, seja feita em mim. Seja feita em nós. Passados esses 40 dias, no Monte das Oliveiras, ele ascendeu aos céus. Foi coberto por uma nuvem. E os anjos aproximaram-se dos pescadores, que agora eram discípulos, e perguntaram: varões galileus, para onde estão a olhar? Aquele Jesus que foi elevado aos céus, da mesma forma como foi, ele virá outra vez para nós. Irmãos, Atos 1:11, se não estou enganado, diz isto mesmo. E ele voltará e entrará na porta dourada, que está fechada desde o século V ao século VI, foi fechada e está em frente ao Monte das Oliveiras, que é chamada Golden Gate, Porta Dourada. É um estudo interessante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2:1, estavam todos reunidos num só lugar. Vindo da plenitude dos tempos, ele nasceu. Cumprindo-se o dia do Pentecostes. No seu devido tempo, ele morreu pelos pecadores. Romanos 5:6. O tempo de Deus, irmãos. Nasceu no tempo de Deus. Morreu no tempo de Deus. Ascendeu aos céus no tempo de Deus. Mandou o Espírito Santo, cumprindo-se. Quando chegou o tempo de Deus. E ele virá para a sua igreja no tempo de Deus. Ainda que alguns tenham a sua vinda por tardia. Há muitos que têm a sua vinda por tardia porque todas as coisas aparentemente permanecem iguais. Mas ele se manifestará, como nós vimos aqui na parte B do versículo 28. Ele virá para aqueles que aguardam a sua salvação. Nós aguardamos isto, irmãos. Agora vamos entrar numa exposição de um texto. Vamos para 2 de Pedro, capítulo 3, e vamos fazer a exposição dos 18 versículos. E vamos aprender, irmãos. Vamos receber da palavra de Deus. Vamos aprender porque aqui, Pedro, que era um pastor, ele de forma diáfana, de forma clara, de forma vívida, ele diz como é que vai ser a segunda vinda de Jesus. A vinda de Jesus Cristo para a sua igreja e para o mundo, eu não quero falar das duas fases, mas a vinda de Jesus Cristo é a acrópole, é o pináculo, é o ponto alto do cristianismo. Então, 2 de Pedro, 21º livro do Novo Testamento, 2 de Pedro, capítulo 3, são 18 versículos, é um bocadinho extenso. A pregação aparentemente nem é ortodoxa para o momento, mas é o que Deus colocou no meu coração. Então diz assim a palavra do Deus vivo: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambos as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Jesus e Salvador,
mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Todas as coisas, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberta com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se venham a arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sua sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Meus queridos irmãos, Pedro era um pastor, era um mestre, e ele quer trazer à memória algumas coisas que ele acha importantes. Amados, agora escrevo-vos esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação sincera o vosso ânimo. Ou seja, ele já tinha falado sobre a vinda do Senhor, mas ele achava que era importante voltar a referir que Jesus voltará para a sua igreja, irmãos. Por vezes nós somos esquecidos, há coisas das quais temos que ser relembradas, sob pena de não estarmos preparados. Então Pedro, tendo cuidado como pastor, ele chama o ânimo sincero dos irmãos e exorta-os a pensar sobre estas coisas. Agora vocês vejam a unidade das Escrituras. O mandamento dito pelos profetas, dito pelo Senhor e anunciado pelos apóstolos. Profetas, Jesus, apóstolos. A unidade das Escrituras. Toda a Escritura aponta para o quê? Para a vinda de Jesus. A Escritura é coerente. A Escritura não tem falhas. Não é incongruente. A Escritura é una. Vocês sabem onde é que fala mais sobre a segunda vinda de Jesus? É no Antigo Testamento. É lá que fala mais sobre a segunda vinda de Jesus. Então, nós temos que aguardar a segunda vinda de Jesus. E temos que estar preparados para combater os falsos mestres. Aqueles que dizem a vinda de Jesus já aconteceu. Aqueles que dizem não acontecerá. Aqueles que dizem não acontecerá dessa forma. No sermão profético do monte, quando Jesus está virado para o templo,
Ele, em Marcos 13:5, diz assim: ninguém vos engane. Quando ele está a falar sobre os sinais do final dos tempos, a primeira coisa, o primeiro sinal, são os falsos mestres. O primeiro sinal do fim dos tempos são os falsos mestres. Os falsos mestres vivem como? Segundo as suas concupiscências, enganando os outros, tendo uma falsa teologia. A falsa teologia alicerça-se no facto de eles dizerem: onde está a vinda do Senhor? Reparem que eles não perguntam quando, eles perguntam onde. Deus disse para não comerem nenhuma das árvores do jardim. A dúvida. Onde? O quando ainda era legítimo, agora o onde. Onde está a vinda do Senhor? Porque todas as coisas permanecem iguais desde os antepassados. Mentira. Vejam a falta de caráter dos falsos mestres. Deliberadamente, voluntariamente, eles ignoram que pela palavra de Deus o mundo foi feito, tirado da água e no meio da água subsiste. Pela palavra de Deus, o mundo antigo, o mundo de Noé, foi submerso e destruído. Eles deliberadamente ignoram, irmãos. Não estamos melhores do que no primeiro século. Estamos piores, irmãos. O nível de iniquidade aumentou. O nível da heresia aumentou. Então, vemos do versículo 5 ao versículo 7 que, pela palavra de Deus, Ele falou e tudo foi criado. Passado. Pela palavra de Deus, Ele lançou juízo sobre o tempo de Noé. Então as coisas não estão todas iguais, irmãos. Pela palavra de Deus, no versículo 7, a terra se reserva para o fogo. Está entesourada para o fogo e para a destruição dos ímpios. Então não serão todos salvos, irmãos. Vejamos que do 5 ao 7 fala da inerrância da palavra de Deus. Ela é infalível. No Salmo 18 diz que comprovadamente a palavra de Deus é genuína. Ela é mais pura do que o fogo, do que o ouro que é provado no fogo, no Salmo 12. Ela é doce como o mel. E esta palavra de Deus é capaz de nos edificar e nos exortar e corrigir. Então, a partir do versículo 8, ele aqui fala do tempo da palavra, a partir do 8 fala no tempo de Deus. 8, 9 e 10. Então, no 8, vai-nos dizer: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O Senhor é longânimo. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Que lições, irmãos! Nós é passado, presente e futuro. Deus é eternidade. Se o irmão tirar 100 anos a 1 milhão de anos, continuamos a ter 1 milhão de anos? Não. Se tirar 100 anos à eternidade, continuamos a ter a eternidade? Continuamos. O Deus de Israel é eterno. É o Criador de todas as coisas. É o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que fez os céus e a terra. Aquele que virá para a sua igreja e nos fará uma completa salvação. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos pela sua vinda. Seremos livres da ira futura que virá sobre o mundo. Não passaremos pelo trono branco. Não seremos lançados
no lago de fogo e enxofre. E não estaremos para sempre separados da presença de Deus. E não acreditamos no aniquilamento. Não acreditamos que os maus vão deixar simplesmente de existir. Acreditamos que há um Deus que faz juízo. Que há um Deus que tem os olhos sobre os justos. Acreditamos que as orações dos santos sobem para Deus como incenso suave. Aleluia! Acreditamos que os seus ouvidos não estão agravados. E acreditamos que os anjos são ministros daqueles que esperam para a salvação. Glória a Jesus Cristo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Irmãos, Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. Deus aguarda que nós tomemos uma decisão. Nesta sala hoje poderão estar 3 tipos de pessoas. Aqueles que não acreditam na vinda de Jesus, aqueles que não estão preparados para a vinda de Jesus e aqueles que aguardam e apressam a vinda do Senhor. Glória a Jesus Cristo. O Senhor quer que todos venham ao arrependimento. Não tendo em conta os tempos de ignorância, o Senhor anuncia agora a todos que venham ao arrependimento e conheçam a verdade. Foi o que o Paulo disse em Atos 17, quando estava em Atenas. Ele disse que Deus não tem em conta o tempo de ignorância, irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos vivificou com Cristo. Ele nos deu nova vida. Ele nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. E nós temos uma herança incorruptível, imaculada, que não pode perecer. E fomos adotados como filhos. E temos privilégios e temos deveres. Glória a Jesus Cristo. Mas como é que a vinda do Senhor acontecerá? Já falámos sobre os falsos mestres. Já falámos pela inerrância da palavra de Deus e como a terra se reserva para o fogo. Já foi destruído pela água, mas agora vimos como é que é o tempo de Deus. No devido tempo Ele morreu pelos ímpios. Na plenitude dos tempos Ele veio, nascido de mulher, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Vejam, quando Deus decidiu, chegando ao tempo determinado de Deus, Ele fez aquilo que lhe apraz. Agora, vemos como é que será a vinda do Senhor. No versículo 10 nós veremos como é que será a vinda de Deus. Irmãos, isto é uma palavra que há muito tempo fala comigo. Tito, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, diz que mas agora a graça de Deus se manifestou, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente tempo, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aguardando é igual a Deus. Colossenses 2,9. E nele toda a plenitude de divindade habita. E quero que eu vos diga uma coisa ainda mais surpreendente. Numa oração extraordinária de Paulo, em Efésios capítulo 3, ele diz assim: oro para que vocês conheçam o amor que excede todo o entendimento e sejais corroborados no vosso íntimo com poder, para que... Temos que ir ao texto que eu não estou... Temos que ir lá ao texto. Isto é uma pérola, irmãos. Isto é uma pérola. Efésios capítulo 3. Isto não estava no programa, irmãos. Isto acontece. Capítulo 3, oração de Paulo, a partir do versículo 14. E nós vamos ler o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós queremos ser cheios de toda a plenitude de Deus, irmãos. Nós queremos conhecer este amor que excede tudo. A paz de Cristo excede tudo. O seu amor excede tudo. É inefável. Nós não conseguimos traduzir.
Mas o Espírito Santo derrama-se no nosso coração e nós entendemos alguma coisa. Ainda que parcialmente, nós entendemos como Deus nos ama, como Deus nos quer na sua casa e como Deus nos quer fiéis. Glória a Deus. Sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele não colocou toda a plenitude de Deus apenas no Filho. Nós não somos deuses, como diz lá no Salmo. Há que interpretar bem. Não somos deuses, mas Deus quer nos dar a medida completa do seu Espírito. Estamos muito aquém, irmãos. Eu estou muito aquém, irmãos. Estou muito aquém. O Senhor quer mais para mim. Quer me encher de toda a plenitude de si. Isto é muito importante, irmãos. Hoje aqueles jovens no retiro sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Voltemos à exposição do nosso texto. Segunda carta de Pedro. Estávamos no versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O dia do Senhor virá como o ladrão na noite, irmãos. Na cruz ainda há uma pérola, que é: Jesus entrou na casa do valente, teve que maniatar o valente para saquear os seus bens. A casa do valente é o mundo, os seus bens somos nós. Mas ele virá como ladrão. No grego é kleptos. Kleptomania. Kleptos, repentinamente, de forma furtiva. Se calhar nós não vamos estar aqui a orar. Se calhar eu não vou estar em jejum. Se calhar eu vou estar a discutir com a minha mulher. Temos que estar preparados. Será furtivo, irmãos. Será repentino. Será como aqueles carteiristas em Lisboa, irmãos. Que nós nem damos por isso. Nem damos por ela. Irmãos, nenhum filme consegue traduzir o que acontecerá. Mateus 24, 23 diz assim: E jamais houve tribulação tal na terra, nem haverá. Apocalipse 6, versículo 12. O sexto selo será aberto. Haverá um grande terremoto sobre a terra. E os homens, os príncipes, vão se esconder nas cavernas. E dirão: ai, o soberano. Querem se livrar não da morte, mas da ira do soberano. Deus me ajuda amanhã, irmão, a lembrar-me desta pregação de hoje. A pôr em ação a minha salvação. Temos que pôr em ação a nossa salvação, irmãos. Com temor e tremor. O maior avivamento que a Igreja pode experimentar é através da santidade. É o maior avivamento que a Igreja pode experimentar e o maior reflexo de uma Igreja avivada é a santidade. Havendo, irmãos, pergunta dos falsos mestres: onde está a promessa da sua vinda? Pergunta da sua igreja: Senhor, todas as coisas permanecem iguais? Como é que é o teu tempo, Senhor? Mostra-me o teu tempo. Pergunta de Deus para nós: que pessoas havemos de ser em santo trato e piedade? Nós que aguardamos estas coisas, a terra que será desfeita, os elementos arderão. Versículo 11. Que tipo de pessoas devemos ser em santo trato
e piedade. Irmãos, isto deve mexer com as nossas considerações. O meu expediente amanhã de manhã aqui com o pastor Jones não vai ser assim tão importante quanto isto. A tesouraria não é assim tão importante quanto isto. Às vezes esquecemos disto. Que tipo de pessoas havemos ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando para vós a vinda de Deus. Ó irmãos, um bocadinho antes estava a dizer que todas as coisas estão entesouradas para o fogo. Então porquê é que nós nos preocupamos tanto com as coisas que estão aqui? Se elas vão ser destruídas pelo fogo. Isso deve mudar um bocadinho as nossas inquietações. Eu já estou a pensar que esta semana tenho que levar um documento importante à Câmara Municipal. Isso é importante. A irmã Fátima está a pensar que no sábado tem um jantar para as mulheres para fazer aqui. Isto é mais importante, irmãos. Isto é de extrema gravidade. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que Deus é verdadeiro, irmãos. O Pai testemunhou através do Filho. E o Filho testemunha através do Espírito a nossa vida, irmãos. E a natureza geme com dores de partos, esperando a manifestação da glória de Deus. Dos filhos de Deus, desculpem. Esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 17, por aí. As aflições do tempo presente não são para comparar com as aflições, com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, 18, acho eu. Eu às vezes saio um bocadinho do protocolo. Saio um bocadinho daquilo que está pensado. Mas a palavra de Deus está em mim, irmãos. Foi esta palavra que me salvou. Eu comecei a ler sozinho em casa, irmãos. Antes de vir à igreja. Eu entrei numa igreja e disseram Romanos 3, não há um justo nem um sequer. Todos os homens são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela graça que está em Cristo. E Deus não faz exceção de pessoas. Não é pelas obras, mas pela sua graça. E se fosse pelas obras ainda estávamos em dívida, irmãos. E isto contendeu comigo, como contendeu com Lutero. Então, versículo 11. Havendo, depois de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Jesus falou sobre isso. Mateus 24. As estrelas irão cair, o sol escurecerá, a lua perderá a sua luz. Mas, irmãos, para a nossa igreja, há aqui duas questões. Aguardando. No grego, aguardar, ali, é estar na ponta dos pés. Há 10 anos atrás conseguia melhor. Estar na ponta dos pés é estar à espera iminente do Senhor. Aguardando. E apressando a vida de Deus. Como é que nós, a Igreja de Deus, apressa a vinda do Senhor? Mas eu mexo com o tempo de Deus? O Evangelho do Reino será pregado a toda a criatura, como testemunha às nações, e depois virá o fim. Quando a Igreja evangeliza, está a apressar a vinda do Senhor. Precisamos de ajuda em Monchique, irmãos, para cooperar connosco com aquela mulher valente que eu tenho, a minha esposa. Uma mulher que vai a todos os sítios, que tem uma fé extraordinária. Precisamos de evangelizar, irmãos. Eu preciso de unção e de autoridade e de graça para levar o Evangelho. E para apressar a vinda do Senhor.
Quando a igreja ora de coração sincero, está a apressar a vinda do Senhor. Nós podemos atrasar a vinda podemos apressar a vinda do Senhor. E na nossa vida pessoal é a mesma coisa, irmãos. Deus pode apressar aquilo que tem na tua vida se te colocares na posição certa. Deus pode retardar. Aquilo que Ele pode fazer em 1 ano, pode fazer em 10, porque não tem estrutura ainda, irmão. Nós podemos apressar aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus tem para a sua igreja. Mas nós, segundo a palavra do mundo, aguardamos novos céus e nova terra. Nós, segundo a sua promessa, irmãos, eu li mal. Eu li segundo a palavra do mundo. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Irmão, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz que e Jesus já há de julgar os vivos e os mortos quando vier a sua manifestação e o seu reino. Vejam a duplicidade, manifestação e reino. Será em simultâneo. Quando ele vier, estabelecerá o seu reino. Julgará os vivos e os mortos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós aguardamos novos céus e nova terra, segundo a sua promessa, onde habita a justiça. Apocalipse 21, irmãos. Abram-se, faz favor. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eis que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Irmãos, vi novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já não existem. O mar já não existe. E Deus agora está com os homens para sempre. E no versículo 4 já não haverá choro, irmãos. Já não haverá dor, já não haverá pranto. Estarás com o teu Deus. Nós queremos estar com o nosso Deus. Eu no meu trabalho quero estar com o meu Deus. Às vezes no meio da iniquidade eu sinto que Deus não está tão presente. Mas Ele está em mim. Mas temos que combater isso de forma feroz. Segundo a sua promessa, segundo a sua promessa, haverá novos céus e nova terra, onde habita a sua justiça. Não é segundo a palavra do mundo, é segundo a mesma palavra, a palavra de Deus. Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. A paz de Cristo tem que ser o juiz no nosso coração, irmãos. Nós não fomos chamados para andar em contenda. Fomos chamados para com a nossa boca abençoar. Fomos chamados para estar em paz. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a meninos em Cristo. É o que Paulo diz aos Coríntios. Havendo divisão em vós, não são vocês carnais? Tem que haver, temos que ser achados em paz. Tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Mais uma vez, a paciência de Deus não significa que Deus não é verdadeiro. Não significa que Deus é tardio. Significa salvação. A paciência de Deus simplesmente significa salvação. E nós temos que compreender isso e temos que apressar a sua vinda. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras para a sua própria
perdição. Irmãos, vejam como a Bíblia não é só difícil para nós. O Pedro estava a dizer que há pontos naquilo que Paulo escreveu que eram de difícil entendimento. Mas o que ele escreveu faz parte da Escritura. Ele já estava a dizer o que Paulo escreveu é canónico. O que Paulo escreveu é inspirado por Deus. Alguns é que estão a distorcer, irmãos. Nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus, porque ela fala connosco. A palavra de Deus fala connosco. Tu estás vazio, estás seco. Lês a palavra do Senhor e ela contende contigo. Tu sais diferente, sais transformado. Memorizas um versículo. Nós precisamos de memorizar a palavra de Deus. Precisamos de meditar nela. Jovens, não se deixem enganar. Não é tudo light. Salmo 1, como é que eu posso meditar de noite e de dia na palavra de Deus se eu não a sei? Se ficar sem bateria no telemóvel, como é que eu evangelizo alguém, irmãos? Jesus venceu Satanás pela palavra na tentação. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Estás numa tentação. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que poder, irmãos! Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus tem impacto. Jesus, naquela cruz, expôs os principados ao vitupério, expôs-os à vergonha. E por meio do seu sangue reconciliou consigo mesmo todos os homens, aqueles que acreditam, e fez a paz entre Deus e os homens. Por meio do seu sangue. Versículo 18. Não seguiu o guião, irmãos, mas tinha aqui o guião para me sentir mais seguro. As 3 breves exortações de Pedro, eu já falei. 3 breves exortações depois de tudo. Sejam achados em paz, imaculados e irrepreensíveis. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. E por fim, cresçam no conhecimento e na graça de Deus. Cresçam no conhecimento de Deus. Começa a ficar muito inchado. Mas se crescer no conhecimento e na graça, eu entendo aquilo que sou e a minha estrutura. Entendo que tudo vem de Deus e nada de mim. Entendo que necessito dele. A sua graça mostra-me que ele não me dá aquilo que eu mereço. Dá-me aquilo que Cristo fez por mim na cruz. E depois disso vem a doxologia, vem o louvor para o nosso Deus. A Ele a glória. Desde agora e para todo o sempre. Ó Senhor Deus, glória para sempre. Irmãos, livremo-nos dos falsos mestres. Saibamos os tempos em que vivemos. Entendamos que pela palavra de Deus o mundo antigo pereceu. Pela palavra de Deus tudo foi criado. E que pela palavra de Deus tudo está entesourado para o fogo. Saibamos que devemos apressar a vinda do Senhor e aguardar. Saibamos, meus queridos irmãos, que o Senhor virá de forma repentina. E saibamos que, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Que possamos ser achados em paz, irmãos. Que nos possamos livrar destes homens imorais que distorcem a palavra de Deus, como Fileto e Himeneu, como lemos esta manhã. E cresçamos em tudo, naquilo que é a cabeça da Igreja, Jesus Cristo. Eu, nesta noite, gostaria de perguntar se alguém quer confessar com a sua boca que Jesus é o Cristo e se quer com o seu coração crer para a salvação. Há um tempo útil e aceitável
para aceitar o Senhor. O dia é hoje. Há um tempo útil e aceitável para aceitar o Senhor. O dia é hoje. A vida é um mistério. Nós não sabemos de onde viemos, mas sabemos para onde vamos. Mas quem não sabe, não crê neste Deus, não tem confiança. Nós temos confiança no nosso Deus. Nós sabemos que se o nosso tabernáculo se desfizer, temos um tabernáculo feito pelas mãos de Deus, eterno nos céus. Se eu for, eu vos prepararei lugar, e virei para vós. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Se tu um dia já aceitaste que o Senhor é Deus, que é o único Deus, mas tu caíste, perdeste a firmeza, volta a confessar este nome. Volta a confessar que o Senhor é Deus e que Ele reina sobre a tua vida. Glória a Jesus Cristo. Todos nós estamos a aguardar e a apressar a vinda do Senhor. Uma maravilha. Então a pregação foi certa, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pelo, não disse inicialmente, obrigado pela oportunidade do pastor Jones. É bom. E por esta amizade que nós estamos a desenvolver e pela aprendizagem que eu estou a ter consigo, pastor. Obrigado. Glória a Jesus.